A gente quer fazer uma discussão com os senhores baseada no que é a representação do caráter de classe, índices de violência e o que é a representação do sistema penal brasileiro. Mas os senhores não querem. Então vamos lá. Vamos fazer uma discussão num outro patamar. O que determina essa régua de caracterização de bandido para os senhores? É bandido quem pega milhões de reais de joias de um acervo público para o seu interesse pessoal? Pergunta de número 2. É bandido quem mora numa mansão em Brasília de milhões de reais, sendo senador da República, sem ter lastro para comprar essa mansão? Aí eu vou mais a fundo. É bandido quem emprega no seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Rio, a mãe e a esposa de um matador do escritório do crime no Rio de Janeiro, e quando questionado o que elas faziam no seu gabinete, ele responde: disso quem cuidava era o Queiroz. É bandido quem assume que tentou trazer para o território brasileiro, da Austrália, uma arma de fogo de maneira contrabandeada, fazendo isso inclusive como alegação nas suas próprias redes sociais. É bandido ou não é bandido? Porque o deputado federal, filho do presidente da República, do lado do pai, numa gravação, assumiu que era isso, quando o pai mandou uma mensagem para ele, que foi aqui captada, na Câmara dos Deputados, onde o pai disse: não vou te visitar na Papuda. E a versão então que eles deram, qual foi? Não, ele ia trazer uma arma contrabandeada, ilegal para mim. Senhores, eu não quero estabelecer aqui uma discussão de natureza pessoal, mas eu quero aqui fazer um diálogo sobre o que é a representação dessa régua estabelecida que determina que o bandido é só aquele que não tem uma relação pessoal ou política comigo. É bandido quem facilita o transporte de toneladas de cocaína pelo Brasil. E aí eu não estou falando só do avião presidencial não, tá? Eu estou falando do avião no Senado Federal. Eu estou falando de um ex-parlamentar que já esteve aqui conosco e que é parente de uma atual senadora. Nós queremos fazer essa discussão baseada naquelas que são as nossas convicções, do que diminui ou não diminui índice de violência. Porque o discurso que cola fácil, cravando e carimbando na cabeça das pessoas quem é bandido, nós também sabemos fazer. Se precisar, a gente faz. Esse conceito de cidadão do bem, ele é um conceito que tem que ser mais definido. Porque aqui os que defendem o ladrão de joias, os que defendem quem facilitou quilos de cocaína dentro de um avião da FAB, do povo brasileiro, esses falam que é preciso estar valorizando o cidadão do bem. Eles acham que é cidadão do bem quem tem pacto com a milícia, quem empregou milicianos e seus familiares. Acham que é cidadão de bem quem articulou um esquema para sua esposa receber dinheiro do Queiroz? Ou então receber dinheiro de empresas que prestam serviço ao Estado? Acham que é ser cidadão de bem colocar o Estado para poder espionar os adversários, estimular o golpe contra a democracia? Então não me venham aqui falar de cidadão de bem, porque vocês não têm moral para isso.
quem defende aquilo que passou pelo Brasil e foi destruindo as políticas públicas e trouxe de volta a fome, e que defendem bandidos que roubam joias e que roubam a nação, não tem moral para falar de cidadão de bem. Mas aqui também escutei, é preciso tomar o choque para que não se coloque o dedo na tomada. Nós temos um índice de reincidência que chega a 85%. Ou seja, quem disse que o presídio, passar por um presídio, interrompe a trajetória delituosa? Não é isso os índices que dizem. E quem disse aqui que o Brasil resolve os crimes? Quem teve celular roubado e que se identificou quem roubou ou quem furtou? Quem? E esse que furtou o celular vai ter 10 anos de cadeia? 10 anos, pode ter 10 anos de cadeia. E aqui já foi dito pela deputada Talíria, quem comete lesão grave, que deixa sequelas, lesão corporal grave, fica no máximo com 8 anos. Então qual é o critério que está se utilizando aqui? É o critério da demagogia penal, é de dar respostas que são ineficazes, porque dizer vamos aumentar a pena, vamos encarcerar. Se você perguntar a qualquer pessoa, inclusive estes que estão defendendo o encarceramento, se o presídio recupera, provavelmente vai se dizer que presídio é escola de crime, porque ali está incrustado inclusive o crime organizado. E aqui que está se defendendo isso, é defender o aumento de pena e não aumentar o nível de resolução dos crimes, e não criar condições para que o presídio não seja um poço de reconstrução da própria trajetória delituosa. Então, portanto, apenas para concluir, é preciso refletir sobre os dados, senão vai ser eternamente recrudescimento penal. Não resolve, porque não elimina os níveis de violência. O encarceramento não faz com que a sociedade tenha uma sensação de segurança maior, mas vamos continuar encarcerando e vamos continuar transformando este parlamento num centro de encarceramento, porque não importa. Queria citar aqui a lista de crimes dos patriotas: crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado e etc. Essa é parte da lista daqueles que são chamados de patriotas numa tentativa de golpe contra a República, golpe contra os poderes constituídos, ou seja, ataque ao povo e à democracia e às liberdades democráticas. Esses mesmos que acham tranquilo fazer isso tudo e muito mais, não acham que é demais uma pena de 10 anos para um furto de celular, ou acham absurdo furtar miojo para comer.